Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça e vamos começar agora a nossa terceira e última hora. Você, ouvinte, pode participar pelo WhatsApp 61 999758140 e também pode acompanhar imagens ao vivo aqui do estúdio da Rádio Justiça pelo YouTube. Vai lá e coloque Rádio Justiça ao vivo e você vai ter o link para acompanhar ou a TV Justiça ou a Rádio Justiça. 10h03. Revista Justiça. Debate. Vamos falar sobre Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. O câncer de mama é o tipo mais que acomete as mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representou uma cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. As taxas da incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, como as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Por isso, vamos contar com as nossas convidadas e o nosso convidado. Começo apresentando a Defensoria Pública do Distrito Federal, representado agora pela Subdefensora Pública. Doutora Emanuela Saboia, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Também está conosco a doutora Raquel Carvalho, que é advogada, especialista em Direito da Saúde, também paciente diagnosticada em 2016 e uma das fundadoras da ONG de acolhimento à paciente oncológica, Vencedoras Unidas. Bem-vinda mais uma vez, doutora Raquel. Quanto tempo? Quanto tempo. Muito obrigada por esse convite. É uma honra poder participar desse debate. Também está conosco o doutor Daniel Marques, ele que é médico oncologista formado pelo Instituto do Câncer de São Paulo. Doutor Daniel, obrigado por estar conosco na Rádio Justiça. Bom dia. Agradeço, obrigado pelo convite nesse assunto tão importante para a gente discutir. Vamos conversar com a senhora, doutora Emanuela. Vamos falar sobre o papel da Defensoria Pública nesse apoio às pacientes do câncer de mama? Vamos. Então, a Defensoria Pública tem como missão constitucional a proteção das pessoas vulneráveis, né? Nós temos esse trabalho que é gratuito e é amplo e integral de prestação de serviços judiciais, jurídicos, mas, sobretudo, de direitos humanos. E nessa preocupação nós temos inclusive um núcleo especializado, que é o nosso núcleo da saúde, que as mulheres nos procuram para que elas tenham acesso mais rápido a tratamentos e a medicações. Temos também o núcleo do consumidor, para quem tem plano de saúde e está tendo problema em conseguir seu tratamento e seus medicamentos por meio do plano de saúde. Aí ela procura o núcleo do consumidor. E o núcleo da saúde, ele funciona de manhã, tarde até a noite, e nós temos depois o núcleo do plantão. Então a Defensoria Pública está sempre ligada, sempre preocupada em fazer esse trabalho para a proteção das nossas mulheres mais vulneráveis. Lembrando aqui que nós realizamos um trabalho específico para elas toda primeira segunda-feira de cada mês, que nós chamamos o Dia da Mulher. Não é só no mês de outubro? Não, todos os meses, na primeira segunda-feira de cada mês. Se essa segunda-feira cair num feriado, vai para o próximo dia útil e nós fazemos um trabalho que é um trabalho de acolhimento dessa mulher em todos os problemas que ela tenha, mas com foco na questão da saúde. Então, o SESC, por exemplo, ele estaciona sua van ali na quadra 1 do setor comercial norte, as mamografias, os exames citopatológicos são feitos na hora. Nós, na última versão da edição do Dia da Mulher, nós tivemos também a ajuda da Fiocruz, que permanecerá conosco, e agora na próxima edição o laboratório Sabin também estará conosco. Muito bem, é interessante saber todo esse tipo de ação que nós nem sabíamos. Da Defensoria Pública, a gente pensa só na questão judicial, mas cuidando da saúde também e até da própria segurança da mulher. Sim, né? Na realidade, quando ela pode levar sua criança, tem uma brinquedoteca para acolher essa criança, e ela vai tratar de todos os seus problemas que ela porventura tenha em relação ao CRAS, a CODAB, questões de habitação, de assistência social, vai fazer um corte de cabelo, uma sobrancelha, aí ao mesmo tempo tem lá o balcão de emprego, nós temos as orientações jurídicas, temos exames de DNA gratuito,
para o projeto Paternidade Responsável, e é onde é feito logo em seguida, após o resultado, o registro daquele filho dela, por exemplo, que não tem o nome do pai na certidão, orientações jurídicas, mediações jurídicas, ações judiciais e, como não, a questão da saúde da mulher. Então, temos lá também a questão da violência doméstica, do acolhimento daquela mulher vítima de violência doméstica, e apoio de vários entes e órgãos aqui do Distrito Federal. É uma rede de apoio que tem dia e hora marcada no setor comercial norte, na quadra 1, aqui em Brasília. Vai de que hora a que hora? Vai de 8 da manhã até as 5 da tarde. E aí é muito importante essa participação do SESC com a sua carreta, com a mamografia, com inserção de DIU, exames citopatológicos. A Fiocruz também agora que faz os exames citopatológicos conosco na prevenção do câncer do colo do útero. E agora nós temos o primeiro apoio, né, da iniciativa privada, que é o laboratório Sabin, que entrará também com exames para as nossas mulheres agora na primeira segunda-feira útil de novembro. E rapidamente, para concluirmos esse Dia da Mulher, qualquer mulher pode procurar? Tem a questão social também ou não? Sim, nós priorizamos as mulheres mais vulneráveis socialmente. Mas é óbvio que uma mulher vítima de violência doméstica, uma mulher que não tem o nome do pai na certidão do seu filho, uma mulher que está passando por um problema de saúde, ela é também considerada vulnerável. E a Defensoria vai abraçá-la, vai orientá-la e vai tentar, de todas as formas, conseguir obter para ela a resolução ou então a elucidação daqueles problemas que a afligem. É um dia marcado para ela. Muito bom. Doutora Raquel, vamos contar um pouquinho da sua história com câncer de mama para que o nosso ouvinte possa também acompanhar e falar um pouco desse trabalho da ONG Vencedoras Unidas? Olá. Então, eu tive o câncer de mama diagnosticado, né, aos 29 anos. A minha filha tinha acabado de nascer, tinha 20 dias. E até então eu fazia os exames, né, na época, ultrassom da mama. E, assim, o que foi crucial no meu caso, porque já era um tumor grande, né, considerado grande, já tinha 9 centímetros, foi a rapidez que eu comecei o tratamento. O que me fez, assim, estar impelida no sentido de ajudar outras pacientes a terem um tratamento também com celeridade. Eu tive o diagnóstico na sexta, quarta-feira eu estava fazendo quimioterapia. Então, foi muito rápido, tive uma rede de apoio dos médicos. E nesse período também me separei, né, do meu marido, então foi um período muito difícil. E até então se sabe, né, que cerca de 70% das mulheres em tratamento de câncer de mama, elas são deixadas, elas são abandonadas. E os casos de violência doméstica acabam preponderando nesse espaço, né? Pela vulnerabilidade. De repente, a mulher que estava ativa, trabalhando, ela ia assumir a casa, ela passa a ficar em casa, precisar de ajuda, precisar de cuidados. Então, acho que é muito importante esse trabalho da Defensoria Pública, porque eu vejo que as pacientes, elas acabam não sabendo a quem procurar, como procurar, e também receosas com o ambiente de delegacia. E aí, no período que eu estava já fazendo o tratamento, a gente começou a juntar uma paciente com a outra para tomar um café, fazer a quimioterapia juntas, né, no mesmo ambiente. E esse grupo foi crescendo. Ele começou com 4 pacientes, e aí foi crescendo, multiplicando, entrando no grupo de WhatsApp. E aí, nisso, começaram-se a surgir os eventos para conscientização em relação, muitas vezes, ao aspecto nutricional, fisioterapia, conversas que muitas vezes, principalmente as pacientes da rede pública, não tinham tempo de ter com o seu médico, de dialogar com o seu médico, de trocar ideias sobre reconstrução, rodas de conversa que hoje o grupo conta, né, com rodas de conversa com apoio de uma psicóloga. Porque quem está passando, né, no olho do furacão acaba se identificando muito com a dor da outra pessoa. O que ajuda é ressignificar esse processo. E aí a ONG, ela foi instituída como ONG e hoje, assim, ela está com a presidência da Vivian, da Denise, que continuaram, né? Eu ocupei esse cargo por um período. E elas estão dando continuidade ao trabalho, acolhendo mulheres nos grupos de WhatsApp, participando de eventos, realizando eventos, juntando as mulheres para falar um pouco sobre o que cada uma está vivendo, porque uma ajuda a outra.
Muito importante esse trabalho também da ONG Vencedoras Unidas. Doutor Daniel Marques, estamos no Outubro Rosa. E o que o senhor pode falar também sobre esse mês de conscientização sobre o câncer de mama? Claro. Acho que das duas primeiras conversas que a gente teve, acho que poderia até as duas continuar falando, que está muito bom de escutar. Vamos Mas explorar ainda mais. Na verdade, existe, acho que, complementando o que vocês disseram, existe uma rede de apoio, né? O tratamento do câncer hoje ele é complexo, né? E a gente tem que ter em mente que a gente não trata uma doença, a gente trata uma doente, né? Que tem os aspectos sociais, de qualidade de vida, né? Desde da vida sexual como está até a espiritualidade. Então, essa rede de apoio, eu acho que é o que a gente vai refinando, né? Ao cuidado, né? Não é só fazer a químio, só fazer o tratamento, a cirurgia, né? Mas vamos lá, Outubro Rosa é um mês importante, né? É um mês de conscientização sobre câncer de mama. Surgiu rapidamente a histórico nos anos 90, né, numa corrida em Nova York. Então, iniciou nos Estados Unidos essa ação e isso foi se disseminando pelo mundo, né? Então, a cor rosa, né, era o laço da cor rosa, os corredores receberam essa cor. Então, isso passou a ser o símbolo. E o objetivo é isso, se conscientizar sobre dois aspectos importantes, né? A gente tem que, acho que, fazer duas divisões aí. Primeiro, prevenção, né? E segundo, o que a gente fala sobre o acesso à saúde, que é o diagnóstico precoce, né? Porque em oncologia, né, em câncer, tempo é, de certa forma, vida. A gente precisa de tempo e rapidez para, quanto mais precoce, maior a chance de cura. Então, falando um pouquinho sobre diagnóstico precoce, né, é preconizado hoje o exame de rastreio populacional, que é a mamografia. O ultrassom também entra para casos selecionados. Mas a mamografia hoje consegue detectar uma microcalcificação, uma lesão inicial. E isso, sem dúvida, quando há uma suspeita, né, existe uma classificação, né, chamada BIHADS, no exame que a gente consegue detectar precoce. E, obviamente, que o tratamento principal de câncer de mama ainda inicial é o tratamento cirúrgico. E falando sobre esses acessos, né, já que de rede de apoio, de tudo, a gente sabe hoje, tem literatura médica dizendo do atraso, né? Então, da imagem aparecer, ou do nódulo palpável para o início do tratamento. Então, quando isso passa mais de 60 dias, isso tem um desfecho pior a longo prazo. Doutora Raquel, foi bem rápido, né? Bem rápido, parabéns aos colegas que cuidaram. Então, foi rápido, e isso é muito importante, né? Porque, falando sobre, né, já tratamento, que a gente poderia deixar um pouquinho para depois, mas existem, né, basicamente 4 tipos de câncer de mama. Então, isso difere, seja a cirurgia como primeiro ou a quimioterapia como primeiro tratamento. Então, o tempo é importante. Eu acho que, né, a gente fica falando de quimio, né, como médico, a gente vê, principalmente no sistema público, é um atraso na chegada e isso tem desfecho. Então, o Outubro Rosa é para a gente conscientizar sobre esse rastreio e a prevenção, que eu falo que é até mais importante, né? Hoje a gente vê um aumento na incidência de câncer de mama, principalmente mulheres jovens, né? A gente vê aí de aumento de 3 para 5, 6% dos cânceres de mama. A partir de que idade? A gente considera a mulher jovem a partir dos 35 anos de idade, né? E existem, obviamente, casos com menos, mas isso é, de certa forma, raro, né? Mas a gente vê entre 40 e 50 anos, no período de pré-menopausa, um aumento. A gente não consegue relacionar com os fatores, mas, obviamente, que tem aí hábitos de vida, como uma mudança até de pouco filho, né? Não amamenta, uma vida mais estressante, né? O tabagismo, né? A pouca atividade física, de certa forma agora tem alguns dados sobre sobrepeso e obesidade, mas tem esse aumento. Então a prevenção era importante. Então hoje eu falo que o cardiologista era chato, né? De falar, tem que emagrecer, tem que fazer atividade física, né? É difícil, né? É difícil a rotina. Mas hoje é um oncologista que fala, né? A gente tem que ter um hábito saudável, né? Atividade física, tem que ficar magrinho ali, pelo menos no peso ideal, tem que ter uma rotina de exercício físico. A dieta hoje tem, assim, entrado como um fator importante, uma dieta saudável, talvez com menos carboidratos simples, menos, né, açúcar. Alimentos processados também, não? Pouca cor, menos industrializado, até evitar,
coisas mais naturais, frutas, verduras, legumes, mais fibra na dieta, né? Então existem alguns fatores aí que geram, né, não é uma hipótese, mas que devem proteger a longo prazo, né? É difícil falar de fatores protetores porque a gente vai ver isso ao longo dos anos, né? Então a literatura médica ela vem se atualizando e vem mostrando que é importante a dieta, a atividade física, né? Obviamente não fumar tem um fator, principalmente na mulher jovem, o tabagismo, e o álcool, né? Não ter o consumo excessivo. Tem um dado muito importante também em mulheres jovens sobre o aumento de incidência de câncer relacionado ao uso do álcool, né? Nessa fase do adulto jovem, né? Que acaba extravasando um pouquinho. E, então tem esses cuidados. Então a prevenção, um aspecto muito importante, e do Outubro Rosa, as ações para o diagnóstico precoce. E ainda tem a questão da hereditariedade? Ou não? Tem. Vamos lá. Então, quando a gente vai pegar os casos de câncer de mama, a gente pode dividir 90% de casos esporádicos, que a gente não consegue explicar o motivo, né? Então, um fator no DNA que causou isso. E 10% é relacionado às síndromes hereditárias do câncer, que são síndromes que são passadas, né, de geração, né? Hoje a gente tem aí uma bem estudada, que é a do BRCA, né? Que acho que tem um exemplo de uma pessoa famosa, Angelina Jolie, né? Que fez a cirurgia citoredutora. O que é esse gene? Esse gene ele aumenta o risco de desenvolver câncer de mama e de ovário, outros também pouco frequentes, ao longo da vida, né? Então, até os 65 anos de idade, quem tem essa mutação vai desenvolver em quase 99%. Isso já é detectável. Hoje a gente tem, então, quando você tem uma história familiar exuberante, né? Existe até um médico hoje especialista que surgiu porque, como eu disse, a informação e a literatura tem inúmeros estudos, que é o oncogeneticista, que é um oncologista especializado em genética, ou vice-versa, o geneticista especializado em oncologia. E a gente consegue, com um teste de saliva ou de sangue, através, obviamente, da história primeiro, não é todo mundo que tem indicação de fazer o teste, mas através da história você solicita e, quando positivo, existe um aconselhamento genético para o paciente e para a família. Porque o passo seguinte é falar assim, poxa, Daniel, uma vez eu diagnosticado com uma mutação, meu Deus do céu, eu vou esperar o câncer surgir, né? Não, pelo amor de Deus, não é dessa maneira que a gente enxerga. Existem hoje um segmento específico e o que a gente chama de cirurgias redutoras de risco. Então, se uma mulher já tem a prole constituída, né, chegou ali numa idade de 45 anos, a gente sabe que a mastectomia profilática, para quem tem a mutação, diminui muito o risco, quase zero, de você desenvolver um câncer de mama, ou a retirada dos ovários diminui também consideravelmente. Então, não é de maneira alguma uma sentença, isso é um tratamento, um segmento um pouquinho mais específico. Mas tem essa porcentagem aí de 10%, né? Não é pouco frequente, e quando identificado a gente tem hoje um segmento muito ativo com essas pacientes. Doutora Emanuela, vamos falar da Defensoria Pública nesse apoio às pacientes com câncer de mama. O que a senhora pode destacar? Quais os principais desafios que a Defensoria enfrenta para proteger esta mulher? A Defensoria, ela tem um nome muito carinhoso, né? Porque tem Defensoria no nome. Então, a gente... Guardiã, né? Então, protetora. O que a gente nota é que as mulheres nos procuram porque quando elas escutam juizado criminal de violência doméstica, ou então alguma outra instituição em que ela se sente assim, em que ela estaria levando a sua família como se a família dela já tivesse a pecha de ter algo envolvido em um ato criminoso. A mulher é muito protetora, ela é protetora até do próprio algoz. Mas muitas vezes o que a gente nota é que essa mulher que vem nos procurar com uma violência doméstica, aquela violência também já tem sinais de maltrato à sua alma, e que faz com que ela tenha uma doença. Não só a questão física, do maltrato físico, mas ela desenvolve doenças por conta daquela vida mais difícil.
Lógico que outras mulheres também têm a doença e são felizes nos seus lares, com as suas famílias, mas existe, pelo menos na leitura da Defensoria, uma ligação muito grande entre a fragilidade dessas mulheres, da saúde delas e o que elas passam em casa. Muitas, inclusive, são chefes de família, tem crianças pequenas. Então, a Defensoria, com essa rede de apoio do Dia da Mulher, ela também trouxe para a proteção dessas mulheres a SUAP, que é a nossa Secretaria de Apoio Psicossocial. E que muitas vezes nós temos poucas psicólogas e assistentes sociais, mas nós temos uma rede de apoio também de psicólogas e assistentes sociais para a qual a gente encaminha essas mulheres para que elas continuem o tratamento. Porque tão importante quanto cuidar do corpo também é cuidar da alma e cuidar das suas questões jurídicas. Então, a gente orienta a questão da guarda dos filhos, a questão do divórcio, a parte dos alimentos para os filhos também. E elas têm muitas dúvidas, porque elas começam a planejar o seu futuro, que no momento é incerto. Então, elas precisam desse apoio, até para elas saberem o que elas podem fazer. Que se eu estiver muito frágil, muito doente, com quem que eu posso deixar minha criança? Eu sou obrigada a deixar com o pai, ou eu posso deixar com as avós? Então, elas têm uma série de perguntas que a gente está lá para acolhê-las e para recebê-las. E eu achei muito interessante aqui o que o Dr. Daniel falou, também sobre a questão da prevenção. Eu sou uma pessoa que entrei na menopausa, tenho 3 filhos, e eu fiz histerectomia por prevenção. Fiz o teste de genético, não deu nada no teste genético, mas a minha mãe teve câncer de ovário. E aí, exatamente, pensando na questão da prevenção, como eu tinha já 50 anos, né, fiz esse ano a histerectomia na tentativa. E isso eu falo aqui, que é porque eu sou da minoria abençoada que tem um plano de saúde. Sim. Mas a Defensoria também atende as mulheres que têm plano de saúde que estão tendo uma dificuldade com esse plano. E aí a gente tem o que a gente chama do núcleo do consumidor, porque a pessoa que possui um plano de saúde, ela é um consumidor, e seus direitos devem também ser preservados, ser defendidos por nós. E muitas vezes eles nos procuram para que esse plano realmente faça aquilo que ele é obrigado a fazer. Vou aproveitar o gancho, doutora Raquel, que acredito que a senhora está com expertise bem grande nessa situação, né, das pessoas que têm um plano de saúde, mas não conseguem o tratamento. Infelizmente, assim, a gente tem notado um crescente número de planos de saúde que estão fazendo uma rescisão unilateral, até quando a própria paciente está em tratamento oncológico. Então, esses casos acabam aparecendo com frequência no escritório, assim como negativa de medicação, né? E questionamento. O plano de saúde chegou ao absurdo de questionar o ato médico, porque quem decide o melhor tratamento para você é o seu médico, não é o seu plano de saúde. Ele que tem toda a condição de determinar a melhor medicação. Então, assim, acaba assim também tendo muitos casos na questão de negativa de medicação. A gente tenta com a maior celeridade, né? Graças a Deus, aqui no Distrito Federal, os juízes estão muito sensíveis, então a gente consegue liminares com até 3 dias, em média, assim, e sempre assim, despachando, estando presente, para fazer essa voz da paciente, da urgência, porque uma coisa que eu falo é o seguinte: o juiz, ele não tem expertise na área médica. O advogado, ele aprende muito. E aí, o que você faz? Você tem que traduzir toda aquela necessidade, tudo que você tem ali em termos de doença, para o juiz. Você tem que traduzir para que ele entenda, porque ele é leigo. Então, envolve um trabalho também que, a minha experiência como paciente, a gente brinca, né? 7 anos em remissão, você já fez ali um curso rápido de oncologia, né? Porque tanto exame que você examina, tanta coisa que você faz, e a gente vai atrás. Então, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, né, desse trabalho da Defensoria, porque as pacientes, você sai de um tratamento normalmente, o que eu vejo na maioria das vezes, acreditando que você não é capaz de mais nada, que sua vida foi o tratamento oncológico, você não vai dar conta de... Muita gente, às vezes, acaba procurando, querendo aposentar. Eu falo, olha, você está no olho do furacão. Você volta, vê uma reabilitação, qual função você pode atuar, e aí você vai pensar direitinho, porque quando você sai, é como se você estivesse sendo sufocada, todo o tratamento, lutando ali para viver, que aí cai a ficha do que você passou.
né? E é um tratamento extremamente desgastante para paciente. Por isso que eu gostei muito da fala do Dr. Daniel da questão da equipe multidisciplinar. Porque muitas clínicas não contam com a equipe e na rede pública eles não têm acesso. Então, não tem acesso a um fisioterapeuta, acha que o braço não vai voltar ao normal nunca mais, não tem acesso, não sabe o que comer e acaba comendo coisas que são propagandas de cura que até atrapalham o tratamento. Então, o paciente, ele sai muito perdido, assim. Muito perdido. E principalmente os exames genéticos não são realizados na rede pública. E, infelizmente, né, eu atuei um tempo como voluntário no HUB, você chega lá, você vê, a pessoa fala que está tratando câncer, a mãe teve, a avó teve. Essa pessoa não precisava ter câncer. Não precisava. Então, assim, infelizmente, essa questão da democratização no acesso aos exames genéticos, ela ainda não é feita, somente na rede pública. Só na privada, então, no caso dos exames. E os planos acabam dificultando muitas vezes, esse acesso aos exames. É muito caro esse tipo de exame genético? Hoje em dia está mais democratizado. Você faz um painel básico por uns R$2.000. É caro. Muito Mas caro, é caro. Mas assim, eles dividem. Mas assim, antes era uma coisa de R$10.000, 20. Antes era um valor muito mais inacessível. A Defensoria Pública consegue esse tipo de exame para as pessoas que não têm plano? É muito raro ver assim, nós recebermos esse tipo de pedido. Quando a mulher muito específico, quando a mulher vem, ela vem com um pedido médico já para o tratamento ou já para um medicamento. Não preventivo. Porque a Defensoria, para ingressar com a ação, ela precisa também do pedido médico. E o médico da rede pública, ele normalmente prescreve já o tratamento ou já o exame, seja de imagem, seja exame, né, de sangue. Então, a gente praticamente não recebe nenhum tipo de solicitação nessa medida. E aí a minha pergunta é, quando uma mulher quer procurar a ONG, doutora Raquel, como que ela faz para ela ter acesso à sua ONG? A ONG, a gente tem no Instagram a página, né, @VencedoresUnidas, e lá, né, lá é divulgado as rodas de conversa, as atividades do grupo, e a pessoa pode entrar em contato pelo direct e pedir para fazer parte do grupo. Aí uma equipe de cadastro vai recepcionar a pessoa, fazer a ficha, porque no grupo de WhatsApp só entra paciente, né? Então, assim, pegar os dados direitinho, e aí essa pessoa ingressa no grupo do WhatsApp. É um trabalho voluntário. É um trabalho 100% voluntário. Não vai ter que pagar nada. Nada. A questão que ela trouxe aqui, a doutora Raquel, o doutor Daniel, sobre os planos de saúde. O senhor já foi pressionado também por um plano de saúde sobre o tipo de tratamento que o senhor gostaria de aplicar num paciente com câncer de mama, por exemplo? Assim, o senhor pode responder essa pergunta? Claro. Isso é o nosso dia a dia, né? A gente faz... Eu falo que além de médico, a gente faz muito relatório, né? Porque, só para um entendimento, assim, existe uma agência reguladora, né, que é a Anvisa, que aprova as medicações de acordo com os estudos clínicos, né, que uma vez que a droga X é melhor que a Y, existe aí uma evidência que aumentou desfechos positivos, melhorou, né, e aí isso é aplicado para aprovação da droga no Brasil, né? Então uma vez que a Anvisa aprova, existe uma segunda implementação aqui pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. Então, existe o rol da ANS, que vai colocar lá, uma vez a Anvisa aprovou, drogas venosas, você é aprovado imediatamente, e drogas via oral tem aí um delay, um atraso até a ANS incorporar. Então, toda vez que a gente solicita um tratamento, e eu acho que, deixar bem claro que a oncologia é uma especialidade extremamente dinâmica, que muda os tratamentos impressionante a cada 6 meses, 1 ano. Não estou falando só de câncer de mama, de todos os cânceres. E que a gente segue um guideline, né? Então, tudo que eu faço não é da minha cabeça. Existe um guideline a ser seguido. Então, a gente solicita o tratamento de acordo com o que a nossa sociedade, né, de oncologia recomenda, o que a NCCN americana recomenda,
e que é aprovado pela nossa agência reguladora. Então, eu confesso que na maioria, né, a gente consegue, sim, porque a gente segue um protocolo, né, a gente segue um guideline. Então, assim, realmente existe às vezes uma limitação quando você está diante de um evento pouco frequente e raro, que você precisa fazer um tratamento, aí sim começa um debate, uma briga, né, de relatórios, enfim, o que precisa ser judicializado ou não. Mas assim, eu confesso que na maioria a gente, no privado, a gente consegue exercer muito bem a medicina, né? Infelizmente existe essa diferença com o sistema público de acesso à droga, de possibilidades de tratamento com novas medicações, mas num geral eu posso dizer que 90%, 95% a gente vai bem. Questão da prevenção, o autoexame ainda é fundamental? Ou temos algumas falhas nesse autoexame que seria interessante esclarecer o nosso ouvinte, doutor? Então, o autoexame é muito importante, até porque você, a partir de 1 centímetro, na sua maioria, ia depender do tipo da mama, né? Uma mama grande, pequena, média, densa ou não, né? Que é a pré ou pós-menopausa, você consegue palpar, né? Então, de certa forma, você identifica um tumor ainda pequeno, né? E consegue, obviamente, seguir os tratamentos corretos. Mas não é o ideal, né? Ele é uma bela ajuda para um diagnóstico inicial, mas o que a gente frisa e recomenda são os exames de rastreamento, né? Então, isso já é pela Sociedade Brasileira de Mastologia e por guidelines de fora do Brasil internacionais, a partir dos 40 anos, anualmente, exames de check-up, né? Na mulher é muito claro a mamografia, os exames ginecológicos preventivos, né? E com isso, o diagnóstico é mais precoce do que palpar um nódulo de 1 centímetro ou 1,5 centímetros. Então, o autoexame é bem-vindo? Claro, tem que se preocupar, mas o ideal é o rastreamento, né, com exames de imagem. Temos essa questão sobre os exames, né? E a mulher tem muito medo da mamografia ainda, doutor? Há um receio, um preconceito? Isso é uma excelente pergunta. A mamografia, se a gente for, é um exame simples, né? Que pode realmente machucar pelo jeito que faz, mas o benefício da mamografia, ele é enorme quando você diagnostica inicial. A gente tem estudo no Brasil e fora mostrando que a mamografia reduziu a mortalidade por câncer de mama. Ponto final. Então a gente tem um exame que ele é barato, fácil de ser feito e você consegue diminuir a mortalidade. Mas é radiação. Poxa, dá câncer de mama. Eu vou fazer... Não. Né? Surgiram algumas evidências que não se comprovaram de uma maneira firme que aumenta. Não, de maneira alguma. Não fazer exames, mamografia principalmente, não dá outro tipo de doença. A mentalidade é que o diagnóstico precoce você aumenta a sua chance de cura. Então, é difícil, às vezes tem algumas pacientes que reclamam pelo método, e aí entra, isso de certa forma às vezes é limitado pelo serviço, a possibilidade de você fazer outros exames, né? Como a ecografia e, em alguns casos específicos, a ressonância de mama, né? Que a gente tem um exame extremamente sensível, né? Até para quem tem as mutações, né? Que eu falei, as síndromes hereditárias, a gente faz muita ressonância de mama em quem não quer, eu não quero tirar a mama, né? Então a gente faz um exame mais específico que a ressonância. Então existem outras maneiras complementares de outros exames quando existe um incômodo, né? Uma certa, como eu posso dizer, uma certa fobia do exame. Então é uma conversa, isso é muito individualizado, né? Mas existem outros tipos de exame. Mas mamografia é o que a gente precisa orientar a população e seguir como forma de rastreamento. Doutora Emanuela Sabai, quer falar alguma coisa, doutora Raquel? Eu queria só complementar em relação à medicação, né, aprovação de medicação. O que a gente tem recentemente, né, que é a Lei 14.454 de 2022, que ela estende a questão do rol taxativo para um rol exemplificativo, se você tem estudos, indicação médica. Então, o que acontece muitas vezes são os médicos recomendarem o uso de uma medicação,
terem um estudo de fase 3, a medicação ser aprovada em outros órgãos, agências reguladores, como a gente tem a NICE, tem a FDA, e aí uma negativa do plano. E nesses casos, a judicialização é importante para garantir àquela paciente o uso da medicação prescrita pelo médico. Muitas vezes são pacientes que já passaram por diversas linhas de tratamento sem obter nenhum sucesso, e pacientes metastáticos também. Então, assim, ele depende dessa aprovação. E a gente tem um atraso também, né, na apreciação pela Anvisa. O tempo da oncologia, ele é o tempo da Anvisa de incorporação das medicações, ele é muito lento. Então, só queria complementar com... Sobre a metástase, né? A metástase é um evento que, infelizmente, pode ocorrer ao diagnóstico, ou seja, é quando a célula cai na corrente sanguínea e vai para um outro órgão, né? Ou quando você trata e ao longo do segmento surge uma lesão. Então, esse assunto realmente a disponibilidade, né, e a quantidade de medicações disponíveis, realmente ela vem crescendo muito. A gente vive uma revolução agora, principalmente na oncologia mamária, com drogas, na verdade, que não é mais quimioterapia, são anticorpos conjugados a uma droga. É um tratamento novo que vem ganhando aí desfechos maravilhosos. Não, né? Tem aqueles efeitos colaterais da quimio? Tipo queda de cabelo? Então, a gente teve no Brasil uma medicação para tumores HER2 positivo e uma nova entidade que é o HER2 Low, aprovado recente pela Anvisa e está incorporada no sistema privado, que é uma droga impressionante, os desfechos, a taxa de resposta, e ela está... Né, eles começaram na terceira linha, né, porque quando a gente começa um tratamento com metástase, a gente vai primeira, segunda, terceira linha, enfim. Começou na terceira, foi para a segunda e provavelmente vai vir para a primeira linha de tratamento. Não, é o deruxtecan o nome. Então, é trastuzumab deruxtecan. Essa medicação, esse anticorpo, é muito... Né, os estudos têm mostrado que é muito eficaz, mas são diferentes os efeitos. Né? Ainda tem, infelizmente, um 40% de alopecia, que é a queda do cabelo, um pouco de náusea, mas são um perfil diferente de toxicidade quando comparado com a quimioterapia. Mas é isso, né? Quando você falou das linhas, da doença metastática, enfim, você ainda, né, precisa, às vezes, não aprovou no Brasil, aprovou no FDA, mas demora um pouquinho para chegar aqui, existem esses problemas do tempo de aprovação, que aí a gente entra nesse embate com plano, enfim, aí é um outro aspecto. Né? Estamos falando sobre Outubro Rosa, para você que ligou o rádio agora, estamos com os nossos convidados também no YouTube, estamos falando sobre esse mês de conscientização sobre o câncer de mama. Estamos recebendo aqui na Rádio Justiça a subdefensora pública do Distrito Federal, Emanuela Saboia, também a doutora Raquel Carvalho, advogada e também uma das fundadoras da ONG Vencedoras Unidas, e ainda estamos aqui com o nosso convidado, o médico oncologista, o Dr. Daniel Marques. Tantas informações, né, doutora Emanuela Saboia, que fica até difícil qual caminho seguir, mas temos este papel importante da Defensoria para conseguir um tratamento mais digno. E entre os preconceitos encontrados no Dia da Mulher, além do psicológico, um caso de câncer de mama acaba também desencadeando outras situações, violência doméstica. Qual é o perfil da mulher que chega para vocês? Como disse a doutora Raquel aqui, é uma mulher que ela está numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade muito grande. Porque naquele momento em que ela recebe o diagnóstico, ou que ela precisa ter o diagnóstico, ela se preocupa não apenas com ela. O que a gente nota é que a mulher ela tem uma preocupação muito grande com seus familiares, ou porque ela sustenta uma mãe, ou os pais idosos, ou porque ela tem filhos pequenos. Ela se preocupa com quem que ela vai deixar esses filhos. Graças a Deus existe também um percentual em que ela tem um companheiro que a apoia, mas normalmente as mulheres que nos procuram, elas estão numa situação de fragilidade total. E aí a gente nota realmente, como disse a doutora Raquel, um aumento também da violência doméstica, porque ela não é mais produtiva, ela está precisando de ajuda, ela tem uma fragilidade, ela não consegue... se ela for dona de casa, ela não consegue mais produzir, cozinhar, cuidar das crianças como ela fazia antes. A autoestima também. A autoestima. Abalada. Por isso essa preocupação, não só com todas as nossas mulheres vulneráveis aqui do Distrito Federal, nós temos um histórico no Distrito Federal muito triste de feminicídio.
E a gente se preocupou em criar um dia para que ela pudesse cuidar de todos os seus problemas. A mulher está sempre costurando o tempo, né? Então, ela tem um dia em que ela pode resolver as suas questões de habitação, de assistência social, questões de saúde, de beleza, de balcão de emprego. Lá temos também a Secretaria da Saúde leva a vacinação. E aí, com essas parcerias que nós fizemos agora com o SESC, o SENAC, a Fiocruz, o Laboratório Sabin, a gente consegue dar a ela, naquela manhã e naquela tarde, um tratamento geral, no sentido assim, de corpo e alma, e ela pode, inclusive, levar suas crianças. Tem lanchinho. É só essa ação da Defensoria, ela é só... É um dia por mês. Um dia por mês com um local certo. Um local certo. Nós temos uma preocupação muito grande, a Defensoria tem, de que o defensor público, diferentemente assim, e eu entendo que deva ser diferente do juiz ou do promotor, ele não pode ficar no gabinete. O defensor público ele tem que estar na rua, porque muitas vezes o nosso cidadão, a nossa cidadã, ela não sabe sequer que ela tem direitos e quais são esses direitos. Sim. Então, eles não têm uma mobilidade, né? Então, moram em locais muito ermos. Eu quero até fazer um agradecimento. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal tem a primeira mulher comandante da América Latina e ela sempre nos apoia. Então, teve uma das edições do Dia da Mulher, ela mandou buscar 2 ônibus de mulheres do Córrego da Coruja, que é lá do Sol Nascente, para vir para nós, porque essas mulheres têm dificuldades até para o transporte público. Então, assim, na realidade, a Defensoria sai com a sua itinerância. Nós temos uma carreta, estamos comprando agora, até o final do ano chega a 2ª carreta. Então, todos os finais de semana e durante a semana, nós vamos para esses locais mais ermos do Distrito Federal e na carreta nós temos a capacidade para fazer até 16 atendimentos. E vamos com internet, fazemos esse atendimento mais completo de todas as áreas jurídicas, de orientação. Vai sempre uma pessoa do nosso psicossocial, para que o direito chegue até as pessoas não tenham que nos procurar. A gente vai levando o direito até essas pessoas. Mas o Dia da Mulher, com um local específico, ele tem protegido as mulheres, que muitas delas dizem que quando elas vão nesses locais que chegam em suas cidades satélites, e elas vão procurar ajuda, por exemplo, para tratar de assuntos relacionados com violência doméstica, às vezes a vizinha que a vê entrando naquela van para tirar uma dúvida acerca de violência doméstica conta para o marido, e o marido conta para o marido dela. Uhum. Então, ao ter um local neutro, perto da rodoviária, ali na quadra 1, fica no edifício Rossi, do lado do Agarram. Uhum. Na quadra 1, no térreo do setor comercial norte, aqui na Asa Norte, em Brasília. Ali ela tem um local em que ela pode ir para tratar de um problema, para fazer uma vacinação em seu filho, para tomar uma vacina, para dizer que vai resolver um problema de saúde, na realidade também resolver seu problema de violência doméstica, tirar suas dúvidas, saber quais são os seus direitos e saber até que ela está sofrendo violência. Uhum. Porque muitas vezes ela sofre violência patrimonial, ela sofre violência psicológica. Muitas vezes elas dizem assim, não, ele bate em mim, mas ele é um bom pai. Aí a gente pergunta, ele bateu na senhora na frente do seu filho? Ela falou, bateu. E eu falei, vamos raciocinar, ele é um bom pai? A sua criança ficou assustada? Ficou. Então, às vezes, ela precisa conversar, porque ela não tem noção da violência que ela está passando. Então, a gente tem essa questão da mobilidade, a Defensoria ser mais itinerante com as nossas carretas, e tem esse local fixo, um dia marcado. O Dia da Mulher é fixo. O Dia da Mulher, primeira segunda-feira de cada mês, no setor comercial norte, do lado do Agarram, pertinho ali daquele shopping Liberty Mall. Uhum. A gente conseguiu fechar uma rua, então as carretas, tanto a da CAESB, que fornece água, SESC, SENAC, a Polícia Civil, enfim, todos os entes e institutos que nos ajudam, que têm carretas, eles param as carretas ali ao lado, dentro, lá no edifício Rossi. A gente, cada sala tem também um parceiro ou a própria Defensoria para ajudá-la. Uhum. Eu pergunto para a senhora, doutora Raquel, né, outro assunto tabu, né, reconstrução mamária. Como é o direito da mulher para ter essa reconstrução? Só na rede pública? Só a privada faz isso? A senhora tem atuado também para conseguir esse direito? Sim, no caso da reconstrução, existe uma lei que garante à mulher, né, o direito de reconstruir a mama. E essa questão, assim, muitas acabam passando pelo problema, assim, planos acabam só autorizando uma mama, sendo que é uma reconstrução completa. Você tem que fazer totalmente ali
assim, harmonizar a questão, né, do tamanho e das duas mamas, mexer com cicatriz, trocar prótese. Acaba que também a gente tem um embate do paciente com o plano em relação à marca, o tipo de prótese que quer colocar, né, que o médico indica, mas o plano diz que só aprova determinada prótese. Então, assim, mesmo sendo um direito garantido, previsto em lei, infelizmente a gente ainda vê essa dificuldade na questão da reconstrução. Na rede pública, infelizmente, são poucas as cirurgias de reconstrução. Muitas pacientes ficam esperando, não conseguem, né, realizar essas cirurgias. Eu conheço várias e, infelizmente, assim, isso atrapalha a autoestima da mulher. Isso realmente tem um impacto. Você se sente, de certa forma, mutilada e não consegue, assim, avançar em relação a outras questões. Aí vem a questão da autoestima por não realizar essa reconstrução. Não sei como que está o trabalho da Defensoria em garantir cirurgias de reconstrução, mas o que eu percebo é que as pacientes da rede pública, elas não realizam, exceto nos multirões, né, que a gente tem no HRT, tem outros hospitais, exceto nessas questões. Doutora Manuela. Sim, há muita procura também para a realização dessas cirurgias, e nós ingressamos também com as ações judiciais, né? Temos a lei, mas o prazo, né, para a reconstrução. Antes, pela lei, parece que tinha que ser o mesmo procedimento. Fez a mastectomia, já faz a reconstrução, mas não é bem assim na prática, então. Não, na prática a gente observa que não existe essa... E também depende, né, às vezes, cada caso é um caso, mas depende, nem sempre existe a indicação de reconstrução pela radioterapia depois, né? Mas realmente, o que a gente está falando aqui é o que a gente chama de plano de cuidado, né? O plano tem que estar certinho, né? Quanto vai reconstruir em 30, 60, 90 dias, ou vai reconstruir daqui a 6 meses. Tem que ter essa... O que eu sempre, assim, é uma opinião pessoal, é que oncologia hoje é uma especialidade que precisa de um hospital praticamente dedicado a isso, como o Instituto do Câncer, como um INCA, como um Hospital de Barretos, enfim. A gente precisa ter uma política para que em grandes centros, principalmente capitais, ou até interiorizar isso, ter centros muito especializados em oncologia, né? A gente tem um serviço, por exemplo, muito eficaz e muito bom de mastologia do Hospital de Base, que tem aí a sua frequência e do Hospital Universitário do HUB também com a sua frequência de reconstrução de certa forma boa, né? Mas infelizmente não atende a todos, né? Que infelizmente é o déficit do sistema público do Brasil. Mas a reconstrução, como você falou, ela é extremamente importante para a autoestima, para o cuidado. É um órgão importante para a mulher do ponto de vista de estética sexual, enfim. Então, sempre que possível, né, a gente orienta e trabalhando em conjunto com o colega a resolver esse problema no mesmo ato, se possível. Doutora Emanuela, temos o Dia da Mulher na primeira segunda de cada mês, mas fora isso, a mulher que está passando por essa situação pode procurar as unidades da Defensoria Pública? Com certeza. Como é que funciona? Nós temos unidades nos fóruns e temos também algumas unidades esparsas. Temos a unidade de mediação, que nós temos um número impressionante de êxito em mediação, que fica na 909 Norte. E temos o Núcleo da Saúde, que fica também lá no Edifício Rossi, na quadra 1 do Setor Comercial Norte. E a área da saúde, ela funciona desde manhã até a noite. Então, não há intervalo de almoço e tem sempre um defensor ou uma defensora pública lá no local que pode procurar a defensoria sem precisar agendar, sem precisar de marcação, que nós estamos lá a ponto. Eu tinha até uma dúvida aqui para perguntar para o doutor. Como é que está a situação... Vai queimar as duas perguntas que ela tinha direito. Vamos lá. Como é que está a situação da rede privada aqui no Distrito Federal? Especificamente aqui no Distrito Federal, porque a gente ouve muito que mesmo as mulheres que têm plano de saúde, elas precisavam, antigamente se dizia, ir para São Paulo, que o melhor, antigamente se falava muito que o melhor hospital do Distrito Federal era o aeroporto. E como que está a situação atual para elas? Olha, eu
acho que primeiro, assim, a gente tem aqui em Brasília o HUB, né, e a UNB, que são formadores assim de excelentes médicos. Eu que vim de São Paulo, estou há 8 anos em Brasília, e tive a experiência de trabalhar nessas duas regiões, né, diferentes, mas o que eu posso dizer é que a medicina privada em Brasília é muito boa. Né? Acho que ninguém precisa ir mais embora, não estou falando isso porque eu trabalho na rede privada de maneira alguma. Realmente existe um melhoramento até da infraestrutura hospitalar, né? A gente vê aí nos últimos 5 anos, né? 8 anos na verdade, a construção de novos hospitais e novos grupos, né? Grandes grupos de grandes empresas de saúde, né? Entraram no Distrito Federal, e que isso, sem dúvida nenhuma, como você tem muito investimento, muita estrutura, muita tecnologia, e não tem jeito, medicina caminha junto com tecnologia, né? Então, quanto mais aparelho tecnológico, cirurgias robóticas, patologia, né? Hoje, eu confesso que eu consigo... Você falou do seu diagnóstico rápido, né? Hoje a gente consegue em 3 dias e meio a patologia com a imunistoquímica, nome e sobrenome, em 3 dias. Então, eu consigo hoje, em 48, 72 horas, começar um tratamento oncológico no sistema privado. Então, hoje você tem aí uma expansão enorme, muita tecnologia, e não precisa pegar mais o avião. Aeroporto. Doutora Raquel, vamos lá. A pergunta para quem? Eu vou perguntar pro doutor Daniel. Em relação, assim, ao tratamento, em pouco tempo a oncologia está evoluindo, né, com novas drogas, e a qualidade de vida da paciente metastática, ela mudou. A gente vê muita gente fazendo tratamento e trabalhando, viajando. Como que você vê essa mudança, assim? Porque já era um tabu antes o câncer metastático. Hoje a gente tem o câncer virando uma doença crônica, né? Sim. Então, né, especificamente no câncer de mama, né, a gente tem algumas tecnologias, enfim, de você fazer uma medicina de precisão. Né? O que é isso? Você hoje tem drogas que você consegue por via oral, né? E que os estudos recentes mostraram que essas drogas por boca, tomando todo dia, tem um desfecho excelente. Estou falando num câncer de mama que tem um receptor hormonal positivo, é o mais comum, a doença luminal. Então, nesse cenário da metástase, esse tratamento é revolucionário. Tem os seus efeitos, um pouquinho de diarreia, etc. Cada um tem uma toxicidade, mas o que a oncologia trabalha é nisso, né? De você personalizar, de você ser preciso, dar medicações que não necessariamente sejam tóxicas, por exemplo, a quimioterapia, via oral, anticorpos, imunoterapia para casos específicos. E a gente hoje aprende que a gente vai nos congressos e tem hoje um tema que é muito importante, que não se falava tanto, que a gente focava muito no tratamento, que é o que você disse, a qualidade de vida e o pós-tratamento. Como é que a gente, né, uma paciente que é submetida a um tratamento de quimioterapia antes da cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, por exemplo, como é que é o pós? A gente não tinha esse dado. Então a gente está começando a estudar isso, tanto para a doença que operou, quanto a doença metastática. Então hoje, na doença metastática, a gente, né, o desfecho é deixar livre de quimioterapia o maior tempo possível, tentar terapias menos agressivas, e a gente está conseguindo isso. Então, a minha visão é que a gente tem um futuro próspero, né? Principalmente com essas drogas novas, esses anticorpos que estão saindo, e essa medicina de precisão. Só para eu terminar, a medicina de precisão é hoje você pegar o tumor, a célula ali, a biópsia, extrair um pouquinho do DNA dessa célula e fazer um sequenciamento. A gente vai achar mutações-alvo, e que existem hoje drogas para bloquear isso. Então, o futuro é esse, né? É um futuro próspero, na minha opinião, tá bom? Muito bem. E a pergunta que o senhor faz para quem, doutor Daniel? Olha, eu vou fazer para a doutora Emanuela. Achei muito bom, assim, fiquei impressionado com essa ação. E eu não vou nem falar do sistema privado, né? Porque o sistema privado é um pouco diferente, mas em relação ao que a senhora faz do acesso, né? E a Defensoria Pública,
A senhora falou do acesso, do diagnóstico, né? E como é que a senhora enxerga uma maneira... É uma pergunta difícil essa, tá? Uma maneira de no sistema público ali, o paciente que é vulnerável, está fazendo químio, tem dificuldade. Como é que a gente pode tentar ajudar, assim, a defensoria poder ajudar essa... Não só no acesso, que é lindo isso que a senhora... Parabéns, eu fiquei, assim, muito feliz que exista essa... Mas lá dentro, né? Durante, a gente sabe que tem muitas falhas, problemas. Você acha que existe uma possibilidade de durante o tratamento, ajudar também a defensoria, fazer alguma coisa que ajude o paciente ou não? Com certeza. E eu agradeço muito a pergunta. Não é uma pergunta difícil, para mim ela é muito fácil, porque a defensoria ela sempre pede ajuda. Porque como é muito fácil para nós pedirmos ajuda, porque como nós queremos também ajudar, e a ajuda que a gente pede não é para nós, é para as nossas mulheres vulneráveis, né? Então, toda e qualquer parceria, ela é muito bem-vinda. Toda e qualquer parceria positiva para que essas mulheres tenham suas vidas mais leves, ela é muito bem-vinda. Que ela venha do poder público, que ela venha da iniciativa privada. A gente começou agora uma parceria com um laboratório privado, que é o Sabin, e isso aí nos deixou muito satisfeitos, muito felizes. E aí a gente pede essas parcerias para que elas tenham a sua vida melhorada em relação à educação de seus filhos, ao estudo dos seus filhos, a sua situação em casa, a sua situação alimentar. Porque a gente sabe que em muitos desses casos também ela precisa de uma dieta que ela não tem condição, e ela vai para aquela dieta que é a mais barata, porque é a que ela pode pagar. Então, quando a gente pensa nessas mulheres, assim, eu fico muito feliz quando eu escuto, por exemplo, que existe uma ONG, como a ONG que a doutora Raquel trabalha, porque é como se de cada situação triste e ruim pudesse nascer uma situação muito linda e maravilhosa, que é um florescer, né? Que nasce dentro daquela situação ruim, mas que a doutora Raquel agora observa, por exemplo, o florescer dessa ONG que ajuda tantas mulheres, que faz essa rede de apoio. Sim. Eu acho que o futuro mesmo é uma rede, seja pública, privada, e parcerias, e nós estamos de portas abertas, como eu acredito que ONGs como a sua também estão de portas abertas, instituições grandes como a que o senhor trabalha também, tem interesse em participar, em se voltar mais para esse lado social, e a importância que eu falo sempre da rádio que nós estamos, porque joga aqui no ar, difunde essa informação e essa busca de parcerias e de ajuda e de informações tão importantes para todos nós, né? Infelizmente, como comentamos fora do ar, passa rápido, nosso tempo já está esgotado. Agradeço aos nossos convidados, começo me despedindo da doutora Raquel Carvalho, advogada especialista em Direito da Saúde, também paciente diagnosticado em 2016 e uma das fundadoras da ONG, Vencedoras Unidas. Doutora Raquel, obrigado por estar conosco. Fala de novo o Instagram da ONG. O Instagram da ONG, né, para todos que tiverem interesse, é @VencedorasUnidas. Muito obrigado por estar conosco aqui. Obrigada, eu agradeço imensamente. Também agradeço ao médico oncologista formado pelo Instituto do Câncer de São Paulo, Dr. Daniel Marques. Rapidamente, muito obrigado. E o seu conselho final? O meu conselho final hoje é o Feliz Dia dos Médicos. Dia dos Médicos. Esquecemos. A todos os colegas aí pelo cuidado irrestrito aos pacientes e cuidem-se. Também agradeço ao doutora Emanuela Saboia, subdefensora pública do Distrito Federal. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço e eu aproveito para falar também do nosso Instagram, que o nosso Instagram ele traz também várias informações sobre as nossos trabalhos e informações jurídicas, a Defensoria DF. Defensoria DF. Isso. Tem Instagram também com algum conteúdo ou não, doutor? Não, ainda não, mas acho que eu vou precisar. 11h02, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também amanhã para você poder assistir quando quiser lá no YouTube da Rádio e TV Justiça. Quem está chegando, a Ariana Fonseca e o Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.